Alegria para nós da Igreja Palavra Viva receber os irmãos hoje aqui no culto da unidade, com bastante alegria, bastante contentamento do Espírito Santo. Eu convido você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 21. A partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos desse texto. Todos acharam, queridos? Amém. Apocalipse, capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. Até aí, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Isso que nós temos aqui é apenas um preâmbulo de tudo isso que nós lemos e que vai acontecer um dia na eternidade, amém? Então, motivo maior não há para estarmos alegres de estarmos juntos, né? Entre tantas confissões de doutrinas diferentes, aqui estamos nós, juntos, unidos, nos ensaiando para quando chegarmos na eternidade e dermos de cara com o nosso Senhor Jesus Cristo e recebermos a coroa da vida. E vai ter valido a pena todo o esforço, todo o sacrifício que tenhamos passado aqui. Amém, queridos? Que isso seja uma palavra para os nossos corações, uma palavra de encorajamento, para estarmos juntos, celebrando sempre. E ainda que passemos dificuldades, tenhamos certeza de que um dia toda a nossa lágrima será enxugada por aquele que vive e reina para sempre e que está aqui neste lugar hoje. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por estarmos reunidos aqui em unidade, em amor. Senhor, obrigado pela vida dos nossos irmãos, obrigado, Senhor, por esta igreja que se reúne aqui como uma só igreja, Senhor, um só povo, uma só nação santa, um povo adquirido pelo Teu sangue, Senhor. Obrigado, Senhor, fale conosco através dos cânticos, através, Senhor, da Tua palavra que será ministrada, que saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo, como já sabemos que o Senhor já está trabalhando neste culto, em nome de Jesus. Nós Te damos todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus, amém e amém. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém, irmãos? Essa música que nós vamos cantar fala da redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E temos certeza de que ali na cruz, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, celebrou um culto a Deus. Ele foi o sacrifício, Ele foi o sacerdote, Ele é o nosso sumo e perfeito sacerdote, e também é o sacrifício. E por meio do seu sangue, nós temos pleno acesso a Deus. Amém, queridos? Imagine uma igreja, o seu nome é Calvário. Imagine um pastor, ele mesmo é o pregador. Imagine um altar, e em cima do altar 2 ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, e os amigos que falaram: vou ao culto, sumiram, sumiram, sumiram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. Seu corpo foi o pão, seu sangue foi o vinho,
sozinho construiu o único caminho. E no auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. Cada dia a glória cresce mais, e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Seu corpo foi o pão, seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu um único caminho. E no auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. Cada dia a glória cresce mais, e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, 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 trocar. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. Cada dia a glória cresce mais, e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Aplauda forte o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome dele. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Vamos cantar um pouquinho de hino, amém? Deus enviou seu Filho amado, as palmas, para morrer em
mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Há uma esperança para nós, posso crer no ar, porque Ele vive. Já não há razão para temer, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte, todos nós vamos enfrentá-la, enfrentarei. Mas o crente não tem medo da morte, amém? Então terei vitória, verei na glória o meu Jesus vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Há uma esperança para você nessa noite. Ele está vivo, a cruz está vazia e o túmulo aberto. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que Ele fez por nós, querido, preço humano nenhum pode pagar, dinheiro nenhum desse mundo pode pagar, riquezas, bens, nada pode nos separar do amor de Deus, e nada pode comprar também. O que Ele fez por nós é graça. É isso que nós vamos cantar essa noite, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, me fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Quantos podem dizer que pertence ao Senhor Jesus nessa noite? Aleluia! Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo,
Aplauda forte o nome do Senhor. Se você pertence a Ele. Aleluia! Aqui nessa noite, mas talvez você esteja como aquele salmista, como o salmista, quando ele disse: levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu não tenho para onde correr, para onde ir, a quem recorrer, a quem falar. Mas nessa noite o Senhor diz: o teu socorro vem dos céus, que fez os céus e a terra, vem do Senhor dos exércitos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor de Jesus. Aleluia. Meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que faz me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Talvez você esteja assim nessa noite. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Das suas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. E o que espera
Amém. Aplauda forte o nome do Senhor. Aleluia. Adorando ao Senhor, glória a Deus. Grande Deus mesmo. Santíssimo. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canção, mesmo em tentações de fraco, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, o perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu que veio ao chão, seu amor, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará, em breve voltará. Se você crê nisso, aplauda forte o nome do Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de louvor, Jesus. Obrigado, Senhor, porque enquanto louvamos, a Tua palavra nos diz que anjos também louvam com a gente. O Senhor Jesus é entronizado no meio dos louvores. Receba, Senhor, o nosso louvor como um cheiro suave das Tuas narinas e nos abençoe agora pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar em nome de Jesus. Gostaria de convidar o pastor Zacarias para estar trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Erga suas mãos para cá, vamos orar pela vida dele. Que o Senhor Jesus o use tremendamente. Precisamos de uma palavra do Senhor
Precisamos. Quantos estão sedentos por uma palavra do Senhor? Estamos aqui para adorá-lo e também para ser alimentado pela sua palavra. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua palavra que será lida pelo pastor Zacarias, que ministrará, Senhor, o recado, Senhor, que está no teu trono direto para o nosso coração. Abençoe a vida dele, dê sabedoria, intrepidez do Espírito Santo, e que todos possamos sair daqui exultantes, Pai, cheios da tua glória e cheios da tua graça e também do teu conhecimento. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade, querido, você está em casa. Obrigado, Adão. Obrigado. Amém, meus irmãos. Paz do Senhor, para quem eu não cumprimentei ainda. Vamos lá então, né? 2 Timóteo, abra sua Bíblia comigo. 2 Timóteo, capítulo 4. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4. Eu estou um pouco gripado, irmãos, e uma das poucas bênçãos que a gripe traz é deixar a gente com esse vozeirão assim, né? Fica chique, né? Sempre quis ter um vozeirão assim. 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler o capítulo todo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo faz Imprudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor seja com teu espírito e a graça seja convosco. Amém? Pregar deveria ser para nós, pastores, para quem se ocupa dessa função, o exercício mais simples e mais fácil. Porque pregar, na verdade, significa ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra. Ler um texto da Bíblia, explicá-lo, entendê-lo, compreendê-lo e aplicá-lo nas nossas vidas. Deveria ser simples assim. Porém, a gente sabe que na teoria tudo é simples, né? Mas na hora do vamos fazer mesmo, as coisas ficam um pouco mais complicadas.
E aí nós lemos muitos textos e separamos muitas coisas e não sabemos exatamente o que dizer, como falar. Sempre que eu estou preparando uma mensagem, quando eu estou pregando na minha igreja, lá eu prego em ordem, então não tenho problema nenhum com o texto. Eu sei que o texto da frente é aquele mesmo e vai ser aquele. E agora aqui não, eu tinha que escolher um texto. E eu fiquei pensando, orando e pedindo a Deus que me orientasse no que dizer, no que falar, no que pregar para a igreja nessa noite. E o Senhor me deu uma palavra e eu quero reparti-la com os irmãos. Eu não vou fazer uma pregação nesse estilo de olhar para o texto, interpretar o texto e aplicá-lo. Eu quero chamar nessa noite a sua atenção para o espírito que está nesse texto, para os sentimentos de Paulo, para o que ele está vivendo naquela hora, para o que ele está passando naquela hora e pelas coisas que ele considerou essenciais naquele momento, importantes naquele momento. Os teólogos, a maioria deles afirma que esse foi o último escrito de Paulo. E afirma também que logo depois desse escrito ele foi realmente sacrificado, ele foi realmente oferecido, como ele disse que seria aqui, né, como libação, como sacrifício diante do Senhor. Foi morto. No último momento dele, na última parte do que ele escreve, na última hora do que ele escreve, algo ocupava o coração de Paulo. E eu consegui separar nesse texto aqui 3 coisas. Em 2 eu não vou me deter quase nada, mas na terceira eu vou me deter um pouquinho mais. Por quê? Porque eu entendo que se Paulo achou importante registrar isso, talvez como testamento seu, memorial seu, última palavra sua, é importante que nós também ouçamos e coloquemos em prática e entendamos que essa palavra é para nós. É para essa hora, é para esse momento, é para o tempo da igreja que a gente está vivendo. A primeira coisa que dá para a gente fazer aí, olhando para esse texto, começando no versículo 1 e indo até o versículo 5, é entender que é preciso zelar, cuidar da doutrina, da pureza, da pregação do Evangelho. É preciso que nós, como igreja, não pastores, mas a igreja, irmãos e irmãs, homens e mulheres doutos, simples, conhecedores, não conhecedores, estudados, não estudados, letrados ou iletrados, batalhem, trabalhem, perseverem pela pureza do Evangelho. O que é a pureza do Evangelho? Esse Evangelho simples, do hino tão bonito que eu não conhecia. Né? O pregador voltou, né? Sacrifício, o culto que foi oferecido na cruz. Esse mesmo Paulo diz que ele não queria saber outra coisa em lugar nenhum. Não queria pregar outra coisa, não queria conhecer outra coisa, não queria ensinar outra coisa que não fosse Jesus Cristo. E esse crucificado, porque esse é o poder de Deus. Então nós como igreja precisamos mais do que nunca batalharmos pela mensagem do Evangelho. Lutarmos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E aqui eu não estou falando de conteúdos teológicos, aqui eu não estou falando de disputas teológicas, porque quando a gente fala em pureza da fé, tem sempre aquele que diz, não, a minha maneira de ver é mais pura do que a tua, né? Não, o Evangelho está muito além de teologia, o Evangelho é produção divina, a teologia é produção humana. E a verdade que nós cremos, ela é muito maior do que isso, é muito mais intensa, muito mais profunda e mais verdade do que isso tudo que nós conhecemos como teologia. Mas a igreja precisa mais do que nunca pregar o Evangelho do jeito que ele está escrito na Bíblia. Pregar a palavra do jeito que ela está escrito. Falar da palavra do jeito que ela está escrito. Falar das coisas do jeito que o Senhor as colocou. Zelarmos, porque nós estamos vivendo esse tempo aqui, em que as pessoas não querem mais ouvir a sã doutrina, mas arrumam comichão no ouvido e ficam procurando pessoas que vão agradar o ouvido dela. Ficam procurando pessoas que vão dizer exatamente o que elas querem ouvir. Ficam procurando pessoas que vão concordar com o pensamento dela. E não gostam de pregadores que as desafiem. Não gostam de pregadores que questionam, que as levam a pensar de uma maneira diferente, que lançam interrogações. Eu confesso para os irmãos que eu prefiro muito mais ler um livro. Quando eu termino de lê-lo, eu prefiro ter mais perguntas do que eu tinha no começo dele. Aí o livro foi bom. Porque quando se trata das coisas de Deus, eu quero estar sempre deslumbrado. Eu quero estar sempre espantado. Eu quero estar sempre, né, dizendo como Paulo, inesgotável, né? Não tem profundidade, não tem tamanho. Quem pode medir as coisas de Deus? Então, a primeira palavra que eu entendo, o primeiro ponto do que eu quero dizer, e disse que eu não ia me deter nisso, é nisso para você. Zele pela sã doutrina. Zele pela simplicidade da Bíblia.
Sabe, querido, e é muito simples isso. Decore a Bíblia, irmão. Decore textos da Bíblia. É tão simples isso. É tão simples. Tem gente inventando tanta coisa com a Bíblia, né? Nós temos no nosso estudo bíblico lá na igreja, Sabadão da Família, a gente tem todo sábado eu lanço uma pergunta para os irmãos e desafio eles, né? E falo, você crê nisso, né? Por exemplo, eu perguntei para eles esses dias assim, né? Como é que Elias foi para o céu? Aí é lógico, foram unânimes em dizer numa carruagem de fogo, não é assim? Só que isso não está escrito na Bíblia. Isso é um aparente detalhezinho. Mas e quando o pessoal pega aqueles textos assim e come a metade? Por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o cara para aí. E o texto vai além. Não é? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. O cara só aprendeu isso daí. Mas antes diz um punhado de coisa. Então, meu irmão, decore sua Bíblia. Escolha uma Bíblia. Não fique numa luta de versões, traduções, cores, modelos. É besteira tudo isso. Escolha uma Bíblia que você goste, que esteja acessível, fácil de você manusear. Decore a sua Bíblia, irmão. Decore textos, memorize textos, para você se manter fiel à palavra, se manter fiel ao que está escrito. Essa é a instrução de Paulo. A segunda coisa que Paulo diz aqui, Paulo tem uma perspectiva de vida. Paulo fala da própria vida dele. Eu sei que já eu vou morrer, e vai ser assim, 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 depois que eu morrer vai acontecer assim, assim, assim comigo. Paulo tinha uma perspectiva de futuro. Isso nós também precisamos ter. Uma perspectiva do que vai acontecer com a gente depois. Um plano de viagem. Nós precisamos saber para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo, qual a direção, qual é a meta que a gente está indo, que rumo que a gente está indo, que direção que a gente está indo. Diz que uma viagem começa quando você escolhe o destino. Não é quando você dá o primeiro passo, é quando você planeja e diz, eu vou para tal lugar. Aí você começou uma viagem. Nós também precisamos ter um destino. Precisamos também ter uma meta, uma rota, um lugar para onde a gente está indo, um plano de viagem, uma visão do que nós queremos, uma visão do lugar que nós estamos trabalhando, uma visão do nosso objetivo, uma visão do nosso desejo. Nós precisamos ter isso também. Isso é importante também. É isso que nos sustenta. É isso que nos fortalece. Paulo olhava com muita clareza. Ele dizia, eu não posso parar de pregar enquanto eu não chegar no céu. Então ele tinha uma visão, ele tinha uma meta. Eu também não vou me alongar nisso, mas eu quero me alongar um pouquinho mais agora no restante do texto aí, a partir do versículo 9. É muito engraçado, irmãos, quantos nomes aparecem aí. Nomes, cidades, pessoas, gente. E aqui começa aquilo que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Nós temos esquecido algumas verdades que são verdades fundamentais para o nosso cristianismo, irmão. Nós temos esquecido algumas coisas que são fundamentais para que a gente possa viver a vida cristã hoje, agora, aqui. A primeira coisa, meu irmão, é que o reino de Deus é feito de gente e não de coisa. Amém? O reino de Deus é feito de gente. A gente tem vivido um momento. Paulo, na iminência da morte ali, lembra de mandar lembrança para fulano, lembrança para ciclano, pega a minha roupa que está em tal lugar, eu esqueci um livro lá, traz para mim, o pergaminho principal, minha capa ficou lá, traz para mim, não demora não, tá bom? Vem antes do inverno. Paulo lembra de falar com gente, porque na verdade o ministério dele foi voltado para a gente. E às vezes nós fazemos da igreja o exercício de tanta coisa, menos o exercício de gente. Às vezes nós achamos que viver a vida cristã é oculto. Nós achamos que viver a vida cristã são essas reuniões que a gente faz, isso faz parte. Mas não é a essência da vida cristã. A essência da vida cristã é gente se relacionando com gente. A essência da vida cristã são pessoas. Pedro diz que o edifício que Deus está construindo, que nós chamamos de igreja, é um edifício feito com pedras vivas. E ele diz mais, ele diz que essas pedras vivas somos nós. A igreja é feita de gente, irmão. O reino de Deus é um reino de pessoas. O reino de Deus é um reino de relacionamentos. E a gente às vezes faz a nossa experiência com Deus uma experiência tão exclusiva entre eu e Deus que não cabe o outro. Que não tem lugar para o outro, não tem espaço para o outro.
Eu fiquei um pouco chocado quando eu preparava isso daqui que eu estou dizendo para você, e fui olhar algumas coisas e vi os 10 mandamentos. E eu percebi lá que 4 mandamentos me dizem respeito ao meu relacionamento com Deus. E 6 dizem respeito ao meu relacionamento com o meu próximo. Não é? Para ver o quanto isso pesa no coração de Deus. O reino de Deus é feito do meu relacionamento com a minha família. O reino de Deus é feito do meu relacionamento com os meus vizinhos, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, com os meus companheiros de caminhada, com os meus amigos da escola, com as pessoas com quem eu vivo no dia a dia. O reino de Deus não é feito dessas experiências malucas e esquisitas que nós às vezes vivemos dentro da igreja, em que parece mais coisa de doido. Não, o reino de Deus é vivido no chão da vida ali fora, onde todo dia você depara com pessoas, depara com situações concretas, depara com problemas reais. Nós fomos ficando dentro de igreja, irmãos, e começamos a resolver problemas invisíveis. Viramos Dom Quixotes da fé, lutando contra moinhos de vento dentro da igreja, e a vida está passando na nossa calçada ali, a gente não presta atenção nela. Eu tenho passado alguns dias difíceis, mas a maior dificuldade dos tempos que eu estou passando é a chacoalhada que Deus está me dizendo: olha porque é real, olha porque de fato tem importância, o que de fato é preciso. E Deus se interessa por pessoas. É isso que Paulo diz aqui, irmão. Por isso é que Paulo pega um bom pedaço da sua carta, que ele podia terminar dando um fecho de ouro da sua teologia, podia terminar dando umas 3, 4 máximas que resumissem todo o seu ensino teológico, mas não, ele termina a sua carta mandando lembrança para pessoas, abraços para pessoas, perguntando de pessoas, mandando tomar cuidado com outras pessoas, mas termina a sua carta falando de gente, porque o que pesa na igreja são pessoas. Querido, preste atenção nisso. Não importa o número de pessoas que a sua igreja tenha, não importa a quantidade de dinheiro que a sua igreja tenha, não importa a construção do seu prédio, não importa nada disso, importa se as pessoas que estão ali são essas pedras vivas, que fazem parte do reino de Deus. E se elas são amadas, queridas e tratadas como pessoa. Isso aqui não é uma palavra para pastor, isso aqui é uma palavra para todos nós. Porque às vezes nós achamos que o trabalho de amar as ovelhas é um trabalho pastoral, e não é. Amar o irmão é um trabalho de todo mundo. Amar o irmão é um convite para todo mundo. Amar o irmão é um convite para todas as pessoas. Inclusive amar o pastor também. Que é gente como a gente. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos fazer da nossa igreja, da nossa comunidade, um lugar de amigos, de amizades que durem para sempre, de amizades que transpassem as barreiras da denominação, de amizades que transpassem o tempo, o fato da pessoa não estar mais congregando na sua igreja, mas estar congregando em outro lugar. Ela não virou tua inimiga, ela não é diferente de você, ela não é pior ou melhor do que você, ela só está congregando em outro lugar, mas ela continua sendo gente do reino de Deus, que tem que ser amada, que tem que ser querida, que tem que ser bem tratada, tem que ser cuidada, tem que ser zelada. Nós precisamos trabalhar isso em nós, irmão, na nossa mentalidade, na nossa prática, no nosso dia a dia. Dá a impressão que enquanto as pessoas estão caminhando com a gente, é tudo gente boa. Mas quando decidem caminhar em outro lugar, bem, não são tão bons assim, né? Afinal não me escolheram, né? Não é gente tão boa assim. Vamos romper essas coisas, meus irmãos. Amar as pessoas, cuidar das pessoas, zelar das pessoas, fazer amigos dentro da igreja. Perdoe do que eu vou dizer, eu não quero chamar a atenção de ninguém, mas a igreja precisa ser um lugar de homens e mulheres leais, confiáveis, gente que possa te ouvir e guardar o teu segredo. Guardar. Lealdade é uma coisa que foi se acabando no meio da igreja, infelizmente. Quanta fofoca, quanta maledicência, quanto diz que me diz, que quanta coisa se é dita, desnecessariamente, irmão. Para não edificar nada, não edificar ninguém. Quer ver só como o que eu estou dizendo é uma verdade? Quer ver só? Eu não combinei nada com ninguém aqui, mas quem aqui já foi pelo menos atingido, ou ferido, ou machucado, ou incomodado por uma conversa fiada, uma fofoca, uma maledicência dentro da igreja? Levante a mão. Olha aí, irmão. Olha aí. A igreja precisava ser um lugar de gente fiel. Nós somos ou não somos seguidores de Cristo? Nós somos ou não somos seguidores do Senhor? Lealdade, valores que foram deixados de lado, irmão.
Construímos, às vezes, as nossas estruturas em volta dessas coisas todas. Precisamos fazer da nossa comunidade, da Igreja de Santa Rita do Passa Quatro, um grupo de amigos. Agora, tem coisas que atrapalham a amizade. Uma delas é a competição. Quando você decide competir, você não é mais amigo, irmão. Paulo só pôde falar tudo o que ele falou, mandar lembrança para todo mundo que ele lembrou, e eu posso dizer para você que em quase todas as suas cartas ele termina mandando lembrança para um montão de gente, perguntando de outro punhado de gente e contando de outro punhado de gente. Paulo só podia se relacionar bem com todo mundo, porque ele não ficava tentando competir com o ministério de ninguém. Isso a gente vê na realidade da igreja hoje em dia, de irmãos competindo com outro. Irmão competindo por crescimento, irmão competindo por movimento, irmão competindo por atividade, irmão competindo porque é maior, é melhor, é louvor, é melhor, fala isso, fala aquilo, tem um pregador melhor, tem um pregador pior, tem um que é daquele jeito, tem aquele que tem aquele dom, tem aquele... Irmãos, cesse toda a competição, irmãos. Nós não fomos chamados para ser melhor do que ninguém, nós somos chamados para ser servos de Jesus Cristo. Pessoas que amam outras pessoas, que cuidam de outras pessoas, que tratam bem outras pessoas. Só isso, irmão. Não se iluda, meu irmão, o sucesso do ministério não está no número. O sucesso de ministério não está na vida financeira, o sucesso de um ministério está na fidelidade das pessoas que estão ali naquele lugar. E não tem como você ser fiel se você não for amigo. Amigo. Uma igreja verdadeira é feita de amigo, de gente que chora junto, que ri junto, que enterra os seus defuntos juntos, que casa os seus juntos, que batiza junto. Sabe, que cai junto, que levanta junto, que apanha junto, que corre junto, que erra junto, que vive junto. E não vive competindo com nada, nem com ninguém. Eu não tenho medo do que eu vou dizer aqui não, mas tem muitas igrejas que não existiriam se as pessoas atentassem para isso. Parar de competir. Nosso negócio não é competir, irmão. Nosso negócio é somar. Nosso negócio é aumentar, irmão. Nosso negócio é multiplicar. Deslealdade às vezes existe por conta de coisas tão bestinhas, irmão. Tão bobinhas. Tão bobinhas. Nós precisamos, irmãos, parar de medir a nossa igreja pelo desempenho dela. Parar de medir os nossos irmãos, os nossos pastores, pelo desempenho deles. Parar com isso, irmão. Quem é você para dizer se eu sou fiel ou não? Você não sabe para que o Senhor me chamou? Um dos homens mais fiéis da Bíblia foi o faraó do Egito. Ele fez exatamente o que Deus queria. Não é? De quantas pessoas na Bíblia você já ouviu essa frase? Para isso eu o levantei. Ele fez o que era para fazer. Você não pode medir o seu irmão, medir a igreja do seu irmão, medir o trabalho do seu irmão, medir a vida do seu irmão pelo desempenho. Você não sabe o que o Senhor espera dele. Você não sabe o que o Senhor espera dele. Porque nós criamos uma mentalidade, irmão, de sucesso. Nós temos uma mentalidade que é lá do Velho Testamento, né? Então nós lemos a Bíblia com o olhar do Velho Testamento, é conquista, é guerra, é batalha, é vencer, é triunfar, é pegar a cidade, é mandar, é dominar, tá tudo dominado agora é tudo nosso isso daqui. Essa mentalidade que nós temos de domínio, que vem de uma mentalidade do Velho Testamento, que estava contando uma história de como Deus preparou a chegada do Messias. Mas agora o Messias já chegou, irmão. E a gente está num outro tempo agora, irmão. Agora não é mais domínio, agora é caráter, agora é integridade, agora é coração, agora o reino está dentro da gente. Então não dá para medir o desempenho, irmão. Não dá para medir, não dá para dizer, não dá para você abençoar ou não abençoar a vida do irmão, aprovar ou não aprovar a vida do irmão por causa da utilidade que ele tem para você, irmão. É uma mentalidade que precisa ser mudada dentro da igreja. Eu acho que Paulo, quando ele fala desses nomes todos, dessas pessoas todas, e coisa tão... né? Se ele já ia morrer, por que ele queria o pergaminho?
Se ele sabia que ele já ia morrer, para que a capa? Mas ele estava dizendo que a vida é assim mesmo, para ser vivida com simplicidade. É para ser vivida com coisas simples, é para ser vivida do jeito simples. É para ser vivida da maneira simples, irmão. O cristianismo, na verdade, não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é. É o nosso dia a dia, é o nosso viver, é a maneira como nós servimos. Não é nem nossa produção cultural, irmão. Eu acho que é muito bom os pastores, se você puder ser um homem ou uma mulher estudioso, que estude, que leia, que aprenda, que compreenda, que entenda, tudo isso é muito bom. Mas entenda que a tua fé é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. E eu fico triste, irmãos, quando eu vejo igrejas lindas, grandes, bonitas, outrora abençoadoras, se tornando academia, faculdade, onde os caras estão preocupados só com aquilo que é certo, com aquilo que é errado, se ficam, sei lá, né, aquelas coisas que a gente fala assim, brigando aí por número de penas que tem na asa do anjo, né? Umas coisas sem razão. E o cristianismo é tão maior do que isso, irmão. E talvez você diga, não, pastor, mas na minha igreja não acontece isso, com a gente não acontece isso, irmão. Às vezes a gente caminha nessa mesma direção, irmão. Nessa mesma direção, a gente se esconde através da nossa cultura, a gente se esconde atrás do nosso conhecimento, a gente se esconde atrás daquilo que a gente sabe, a gente se esconde atrás das coisas que a gente faz, né? Tem pessoas que se escondem, porque tem medo de amar, tem medo de dizer, irmão, eu não penso igual a você, mas eu gosto de você pra caramba. Irmão, eu vou te ser sincero com você, eu acho que o que você está aprendendo aí, o que você está ensinando, não está certo. Mas, irmão, eu estou torcendo para a gente estar no céu junto. Não é? E a gente tem uma mentalidade de inferno, irmão, a gente bota todo mundo no inferno, não é? O cara não pensa igual a nós, já está indo para o inferno. O cara não tem a mesma visão que nós, já está indo para o inferno. Ô, irmão, nessas horas eu olho e falo assim, acho que Deus é pior do que eu. Meu primeiro nome é Erington. Só sabe isso pessoas para quem eu devo, né? Aí eles sabem. Meu nome é Erington. Então, quando alguém liga em casa e quer falar com Erington, eu já sei que vem bomba por aí, né? Aí eu mando minha sogra atender, né? Às vezes as pessoas me chamam de Wellington. Eu atendo do mesmo jeito. Porque eu sei que está falando comigo. Meu segundo nome é Zacarias. Mas no tempo que eu tinha o bar, né, antes de Jesus na minha vida, ninguém falava Zacarias, todo mundo falava Zecaria. Zecaria. Mas eu atendia do mesmo jeito, irmão, porque eu sabia que estava falando comigo. Aí, de repente, eu vejo hoje em dia pessoas dizendo assim, não, Deus não te ouve porque você não está falando Yeshua Hamashia. Deus não te ouve porque você falou isso errado. Aí eu falo, pô, Deus é pior do que eu. Porque eu sabia que o cara estava falando comigo. Então a gente criou um Deus de academia, um Deus de cultura, e fez da nossa religião uma produção cultural. Mas a nossa fé é muito maior do que isso, irmãos. A nossa fé é o Verbo que se fez carne e veio morar entre nós. A nossa fé é o Cristo crucificado que morreu, ressuscitou e depois foi para o céu e prometeu que vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa fé. O resto é adendo só, irmão, é incremento, é a mais só. Mas essa é a essência da nossa fé. Então, querido, eu acho que Paulo, quando ele cita esses nomes todos, fala dessas situações todas aqui, ele está me chamando e chamando a você a rever os nossos valores, rever aquilo que é realmente importante para nós, rever a nossa fé, rever a nossa religião, rever os nossos princípios. O que a gente está fazendo? Sabe? O símbolo do cristianismo, querido, ainda é uma bacia e uma toalha, é lavar o pé do outro ainda. Então o cristianismo não se move no ódio, não se move na raiva, não se move no rancor. O cristianismo não se move no eu vou matar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou quebrar tudo.
O cristianismo não se move assim, irmão. O cristianismo se move em amor, em misericórdia, em graça, em perdão, em compaixão, em caminhar uma milha a mais, em oferecer outra face, nessa não resistência. O cristianismo se move assim. Tem gente que diz assim, eu não posso deixar porque o mal vai me vencer. Não, irmão. A vitória do mal sobre a tua vida está quando o mal domina o teu coração e você se torna mal. Mas quando o mal te atropela, não tem problema nenhum, irmão. Porque ele pode te esmigalhar, mas ele não pode te vencer. Então quero encerrar minha pregação nessa noite dizendo para você o seguinte: vamos voltar, irmão, à simplicidade da nossa fé, vamos voltar à essência da nossa fé, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar às coisas simples, irmão. Vamos voltar a ter amigos dentro da igreja, nos relacionar como irmãos em Cristo, irmão. Vamos voltar a ter carinho, compaixão, amizade pelas pessoas que caminham com a gente. Vamos voltar a nos abraçar, irmão, a nos sorrir. Vamos voltar, meu irmão, a participar um da vida do outro, a comer junto, a dividir o ovo da gente, a dividir as coisas boas da gente. Vamos voltar, irmão, a partilhar da mesa, a partilhar das coisas mais essenciais, irmão. Vamos sair desse enclausuramento de beleza, que a gente tem, porque nós somos muito bons para nos misturar com o outro. Vamos sair disso tudo, irmão. Vamos viver junto, como comunidade, como família, como irmãos. Vamos parar de ter essas bobeiras de ciúme, de inveja, de achar que o outro não é bom, que o outro pode, que o outro não pode. Vamos parar com essas coisas todas, irmão. Vamos parar de eleger os nossos heróis aí, No reino de Deus não tem super-herói, irmão. Não tem super-herói. Eu estou aqui pregando hoje, podia ser qualquer irmão pregando aqui hoje. A palavra do Senhor seria pregada do mesmo jeito, nós daríamos glória a Deus no final, irmão. E a gente às vezes tem os nossos super-heróis, Só ouço fulano porque eu só aprendo com fulano. Perdoe, irmão, quando você não quer ver o outro, você não aprende nada, na verdade, você só confirma aquilo que você já sabe. Você só confirma aquilo que você já sabe. O pessoal fez o teatrinho de Dalila cortando o cabelo de Sansão. Fica aí para você ver se na tua Bíblia Dalila cortou o cabelo de Sansão. Porque às vezes nós não queremos aprender com o outro, irmão. A gente só quer que alguém confirme aquilo que a gente já sabe, ou que acha que sabe. Então vamos nos abrir, vamos fazer amizades dentro da igreja, fazer amigos, fazer irmãos de caminhada, companheiros, essa é a palavra, companheiros de caminhada. E não importa se eles estejam congregando comigo ou estejam congregando em outro lugar, são meus amigos e irmãos. E vão ser para sempre. Eu quero ver, irmão, a loucura que vai dar na cabeça de alguns quando o Senhor suspender as placas denominacionais e juntar todo o rebanho num lugar só, irmão. Aí eu quero ver nego doido, mas onde é que estão os batistas? Onde é que estão os batistas, E os presbiterianos, E o pessoal do pastor Sérgio, onde é que está? Quero ver, o pessoal vai ficar louco, irmão. É tudo amigo, irmão, é tudo irmão, nós estamos tudo indo para o mesmo lugar. É tudo companheiro de caminhada, não importa onde está, se está aqui, se está ali, não importa, irmão. Os defeitos que o irmão tem quando ele foi para lá, ele tinha quando ele estava aqui também, são só os mesmos. Só que enquanto ele estava do teu lado, você fez de conta que eles não existiam. Agora que o irmão saiu, você lembra dos defeitos que ele tem, mas os defeitos são os mesmos. E as qualidades também. Então, o que Deus me colocou no coração, irmão, não foi uma pregação expositiva, não foi uma pregação seguindo os critérios da Bíblia, mas foi uma pregação do meu coração. Para te dizer, irmão, que se Paulo se preocupava tanto com gente assim, vamos nos preocupar com gente também. Larga a mão de tanta onda, irmão, e ser mais amigo, ser mais irmão, ser mais companheiro, ser mais fiel. Vamos falar mais bem uns dos outros. Vamos elogiar mais, vamos apoiar mais, irmão. Vamos torcer mais pelo sucesso do outro, não importa. Se o outro fazendo sucesso for melhor do que eu, glória a Deus. Vamos torcer pelo sucesso do outro, irmão. Vamos torcer pela vitória do outro, vamos torcer para que o outro conquiste. Vamos nos preocupar mais com o nosso caráter, com a nossa conduta, com a nossa integridade, com a nossa maneira de ser. O Abraão começou o culto lendo Apocalipse, falando de um novo céu e de uma nova terra, onde a gente vai morar todo mundo junto com o Senhor.
A gente vai ser amigo lá. A gente vai ser amigo lá. A gente não precisa esperar até lá, irmão. A gente pode ser amigo aqui. A gente pode caminhar em amizade aqui. Não estou dizendo que não exista isso, irmão. Não vai dizer, o pastor está falando, lutando contra o moinho de vento aí, um problema que não existe. Não é isso. Estou dizendo que a gente pode melhorar nisso. A gente pode melhorar nisso. A gente pode ser mais amigo, ser mais irmão, ser mais companheiro, ser mais camarada e andar um mais com o outro. Amém? Em vez de orar, nós vamos fazer assim, olha, para terminar a minha parte, Abraão, depois, se você não... Vou bagunçar um pouquinho o coreto. Eu quero que você... Fique todo mundo de pé. Eu quero que você saia do seu lugar. Mas, irmão, agora aquele negócio assim, larga a mão da mulher aí, né? Põe a carteira no bolso, para você não ter medo de deixar ela no banco aí. Né? Lá em São Paulo está assim agora, né? Os pastores dizem, pendura a bolsa, irmã. Todo mundo de pé com a bolsa pendurada, né? Não deixa no banco. Irmão, eu gostaria muito que você saísse do seu lugar e procurasse uma pessoa que você não conhece. Você perguntasse o nome, perguntasse onde é que você congrega. De repente é um vizinho teu. Um dia eu chamei a dona Rita lá no salão, né? E comecei a conversar com a dona Rita e falei assim, dona Rita, nossa secretária aqui no salão é sua sobrinha. Ela falou, não é. Eu falei, é. Aí comecei a contar a história de uma para outra e realmente é sobrinha da dona Rita. Irmãos, na mesma esquina, tia e sobrinha, e não sabiam. E às vezes dentro da igreja a gente é assim também. Né? O Rogério, um dia ele foi no evento da nossa igreja, chegou lá, ele encontrou com o Eco, ele olhou para o Eco e falou assim, você aqui? Aí o Eco disse para ele assim, você aqui também? Saia do seu lugar. Procure alguém que você não conhece, pergunta o nome, pergunta quem você é, pergunta que igreja que você vai, pergunta o que você está fazendo da vida, gasta um tempinho conversando com essa pessoa. Isso também é culto, irmão. Isso também é louvor, irmão. Isso também é unidade, irmão. Amém? Você pode fazer isso agora? Faça isso agora, saia aí do seu lugar. Depois o Abraão retoma aqui.
vê-lo aqui hoje. Como estamos aqui louvando a Deus, querendo exaltar seu santo nome. Como estamos aqui louvando a Deus, querendo exaltar seu santo nome. Só acho que só a turma que mais conhece. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Oh, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Como estamos aqui? Estamos aqui louvando a Deus. Que bom, né, meu irmão? Querendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, um só Espírito. Para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar que essa união nunca falte para nós. Glória a Deus. Aplauda forte o nome do Senhor. Aleluia. Pastor Marco, por favor, podemos nos assentar em nome de Jesus. Glória. Graça e paz, igreja, amém? Amém? Bom estarmos aqui, palavra deliciosa, graças a Deus. Deus continue abençoando, viu, Zaca? Uma bênção, né? Enquanto o Zaca falava, eu me lembrei de uma historinha que o pastor Mário sempre conta, né? O pastor Mário é o Forrest Gump, ele conta a história, a gente reconta as histórias, né? Eu não sei se eu vou saber todo o pedaço da história, mas ela é curtinha. Diz que tinha um povoado de porco-espinho, né? E eles ficavam ali, de repente eles arrumavam uma confusão e brigavam. Aí eles iam embora. Aí estavam felizes que os porcos-espinhos, cada um estava no lugar, porque eles tinham brigado. De repente chegava o inverno. E quando chegava o inverno, eles tinham que se aquecer. Aí eles percebiam que fazia tanto falta aquele porco-espinho que eles mandou embora. Aí chamavam tudo de volta. Aí eles vinham, a hora que chegava bem pertinho, o espinho cutucava o outro. Aí o outro saía correndo novamente. No final da história é assim que acontece conosco em igreja, né? Sempre vai chegar os invernos, né? A gente vai precisar de gente. E, de repente, chega a gente, alguma coisa acontece, se espalha novamente, mas o inverno volta novamente. A vida não é feita só de primavera, né? Chega os invernos também. Então, como é bom estar reunido como igreja juntos. Eu também partilho disso. A teologia não é a verdade, a teologia é parte da verdade. Jesus é a suma verdade, que salvou a todos nós, da maneira dele, né? Alguém pode até torcer o nariz, mas ele salvou do jeito que ele salvou. Se tivesse hoje a corrente do cuspe de Jesus, ninguém vinha no culto aqui, viu, pastor Branco? Mas deu certo com aquele cego, né? Jesus cuspiu, fez lodo, passou, todo mundo... Se tivesse lá uma turma, dizia, teologicamente não é correto, mas deu certo. Falei, e agora? Funcionou, né? E assim que acontece, às vezes, a gente não entende, como certos camaradas, como eu, estão na igreja, mas fala, Jesus amou ele tanto,
insistiu tanto e salvou a mim e a você e nos colocou no mesmo lugar. Como é bom servir a esse Jesus que nos junta assim. Irmãos, uma alegria tremenda, né, estar aqui partilhando disso. Eu queria também compartilhar, o Abraão vai estar passando, uma conquista a nós, a toda a população cristã santarritense, mas principalmente também a igreja evangélica, né? A gente vai conseguir colocar lá, através do Conselho de Pastores, com a Prefeitura, né, um memorial, né, um monumento à Bíblia, na entrada da cidade. O pastor Abraão vai estar colocando aí o convite, as fotos, e com certeza seus pastores já estão falando lá na sua igreja, né? Vai ser agora dia 22, vai estar ali. Olha lá, o convite ao portal, o primeiro portal da cidade. O Conselho de Pastores de Santa Rita do Passa Quatro tem a honra de convidar toda a população cristã para a cerimônia de inauguração do Monumento à Bíblia. Dia 22 de maio, no primeiro portal da entrada da cidade, ao trevo José Colus, às 9 horas da manhã. Aguardamos sua presença. Então vai ser dia 22, escolhemos o dia do feriado, né, dia da cidade, vai ser uma segunda-feira. Eu sei que tem pessoas que escolhem esse dia para dar uma volta em Ribeirão, porque feriado aqui não é feriado lá, vai dar uma volta no shopping. Mas vai dar tempo. Lá só abre as coisas depois das 10 horas e, com certeza, né, já terminou a cerimônia. Então, eu convoco você, seu pastor, com certeza, já tem convocado, mas eu reitero aqui, nós vamos estar lá com as 2 tábuas da lei. Vai ser 2 pedras, né, dos 10 mandamentos. Elas vão estar assim mesmo, tem 1,80 m de altura por 60 ficaram lindas, eu já fui ver elas lá, estão prontas. E o pessoal da prefeitura começou a trabalhar hoje no local lá, e vai estar ali com os 10 mandamentos. Vai ser lá, justamente lá perto onde está aquela pessoa de branco, no meio daquela palmeira ali. A gente queria derrubar o palmeira, né? No meio daquela palmeira ali. E vai ser ali, vai ficar bem exposto. Então, para quem aqui vem da Estrada Velha, né, para quem vem da Estrada Velha aqui vai para o Horto, e para quem vai entrar aqui vem da Anhanguera, né? Então vai ficar bem exposto. Bom, convidamos toda a igreja, tá? Está conosco nessa manhã, tá? Vai ficar muito lindo se esse povo todo aqui e mais todo aquele pessoal que você convidar estiver lá. Vai ser uma manhã de festa, nós vamos cultuar o Senhor. Já conversamos com o pessoal da igreja do pastor Cláudio Nildo, a orquestra da igreja vai estar conosco tocando lá, vai ser uma manhã de festa, nós vamos louvar a Deus unidos assim. Então vá preparado, vai estar toda a segurança, pastor, vai estar exposto nas ruas, as entradas vão estar todo fechado ali, por ser perto da rodovia, vai estar a polícia rodoviária fechando, e o pessoal também da prefeitura fazendo toda a segurança do local. Então vá preparado para louvar a Deus conosco de manhã, levanta cedinho, toma um café e vai conosco celebrar a Deus, não por causa de 2 pedras, mas por causa da palavra de Deus que vai estar exposta, né, para que todos que passarem leia os 10 mandamentos, do qual o Senhor já deixou a todos nós. Amém? Eu queria chamar aqui os pastores que aqui estão, a gente vai se alegrar aqui junto, e eu sempre canto no final, hoje não vou cantar não, já cantou, o pastor Abraão já cantou. Chamar os pastores que aqui estão. Tem mais igreja representada, a gente fica feliz também. Eu estou vendo o pessoal da videira aí, né? Deu o pessoal da videira aí, glória a Deus por vocês. Tem outra igreja, metodista, né? Pessoal da metodista, da presbiteriana, glória a Deus, né? Tem mais igreja que eu esqueci? Tem mais alguém aí de outra igreja? Amém. Mas que bom, né? Nós estamos aqui representados várias igrejas. Que bom você estar aqui. Irmãos, nesse momento de oração, eu gostaria que você ficasse de pé. E eu sempre tenho o costume de fazer isso, a gente às vezes também orar pelos pastores. Eu gostaria que antes da gente fechar o culto, você orasse, estendesse as mãos para cá. Esses homens aqui, como disse o pastor Zacarias, às vezes eu estou lá no culto, a gente sai para abraçar as pessoas, aí às vezes o pessoal do louvor e o pastor nunca é abraçado, porque o pessoal do louvor está tocando e o pastor está conduzindo. Aí todo mundo abraça todo mundo e fica lá o pastor e o pessoal do louvor. A hora que acaba tudo, diz, agora vocês só para cá, vão abraçar o pessoal também aqui, sentir amado. Então, faça isso, querido. Tenha o hábito de, como você está fazendo agora, orar pelos pastores que aqui estão, orar também pelo seu pastor. Amém? Estenda a sua mão, olhe por nós, depois a gente vai encerrar orando. Senhor, te louvamos e te bendizemos, ó Pai.
poderoso, Senhor. Oh Deus, dá-nos um coração assim. Dá-nos um coração, Pai. Carecemos do Teu amor, Pai. Carecemos da Tua graça, Pai. Deus poderoso, Pai. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e nos abençoado. Oh Deus maravilhoso. Obrigado. Tua bondade nos alcançou. Nos alcançou. Nós te damos, Pai, pelo Teu grande amor. Te louvamos, te agradecemos. Manda nos abençoar sempre. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pela Tua misericórdia. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas igrejas representadas. Tudo aquilo que o Senhor tem a derramar sobre nós. Obrigado, Pai, pela alegria de servir ao Senhor, junto com esses irmãos. Obrigado, Pai, pela força, Pai, que o Senhor tem derramado sobre nós. Nos abençoa, siga, Pai. Meu Deus, nos mantém unidos, Pai, fortalecidos uns com os outros. Obrigado pela graça. No Teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Continuando o culto, Senhor, nós te damos graça, ó Pai, por essa unidade, ó Pai, latente, por essa unidade visível, por essa unidade palpável, Senhor. Obrigado porque o Teu sangue nos fez um só, ó Pai, e te damos glória por isso, te louvamos, ó Pai amado, por tudo que o Senhor faz, é lindo, o Senhor é um Deus generoso, ó Pai. Ó Deus, dê-nos final de noite abençoado, leva a mim e aos meus irmãos em paz, abre a porta de emprego da qual alguns precisam, ó Pai, sara, cura, restaura, traz libertação daqueles que precisam, ó Pai, ainda no final do culto, ó Pai, toca aqueles que aqui estão, ó Pai, traga salvação nessa noite, ó Pai, enche o coração do Teu Espírito Santo, ó Pai, e que a pessoa saia mudada, ó Pai amado, como todos nós um dia fomos tocados pelo Teu amor, ó Pai, traga salvação nessa noite, edificação, consolo, ó Pai amado, e graça, leva-nos em paz, é no Teu nome que nós oramos, Jesus. Quem concorda diga amém. Amém. Nos abençoa. Amém, queridos. Cumprimente seus irmãos. Estamos despedidos em nome de Jesus. Aleluia.